Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente e dessa vez vou explicar um vídeo sobre reações de apoio em vigas, uma viga que está suportada por uma haste inclinada. Mas não antes de deixar uma frase de reflexão para vocês que é a seguinte: não quero saber de mais nada, só quero saber quem tem sede. Beleza? Bora para o exercício. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de equilíbrio de um corpo rígido em estática são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre e, por último, aplicar a terceira lei de Newton. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Aqui temos a figura, né? E o enunciado diz o seguinte: a viga é suportada por um pino em A, que está aqui, ó, e a haste CD, que é essa aqui. Determine as componentes horizontal e vertical da reação na viga A e em D. Então, aqui nós vamos ter reações em A e reações em D. Né? Ok. Antes de mais nada, né, eu preciso descobrir qual que é essa angulação aqui. Ó, né? O ângulo vai fazer diferença para mim. Então, já que eu coletei as informações do enunciado, não tem nada, da figura eu tenho 4 kN, né? Que eu vou chamar aqui de FBY, porque ele justamente no ponto B e no sentido Y, ele tem 4 kN aqui, né? E vamos encontrar esse ângulo aqui então, né? Então, só fazendo uma representação, né? As distâncias de A até D é 1,5, como a distância de A até C também é 1,5. Então, eu vou encontrar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, né? Lembrando que a tangente de um ângulo é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso aqui, o oposto é 1,5, o adjacente também é 1,5, né? Então, o ângulo alfa vai ser a arcotangente, ou a tangente na menos 1, do cateto oposto sobre o adjacente, que vai ser, então, a tangente na menos 1 de 1,5 sobre 1,5, que essa divisão aqui dá 1, né? E a arcotangente de 1 é 45 graus. Né? Só lembrando que esse 45 graus, né, eu sempre gosto de achar o ângulo em relação ao eixo X, tá? Que é essa linha em azul aqui. Então, aqui embaixo, né, se acaso eu precisasse, também é o mesmo ângulo alfa, porque também está em relação ao eixo X aqui. Né? Obviamente que um triângulo forma 180 graus, nós temos um ângulo reto aqui de 90, e esse ângulo de baixo aqui também, então, fecharia 45, que é quanto falta para 180. Uma vez que eu tenho 90, 45, aqui também seria 45. Mas só me interessa aqui em relação ao eixo X, tá? Só esse aqui que eu preciso saber para a sequência dos cálculos. Bom, na sequência, nós vamos aplicar o diagrama de corpo livre. Então, primeiro, né, você desenha só o esboço com pontos e medidas. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o diagrama em dois componentes. No primeiro componente, eu vou desenhar só a viga ACB aqui, só a viga ACB, tá? E no segundo momento, depois eu desenho aqui a haste CD, tá? Então, vamos primeiro aqui a viga ACB. A viga ela tem essa configuração aqui, né? Então, aqui eu dizia para desenhar só o esboço, só o contorno, né? Os pontos e as medidas, ok? E agora a próxima etapa é fazer a análise das reações. Eu tenho essa tabela aqui, que vem do livro do Heibler, né? Eu disponibilizo para os alunos nas listas de exercício, mas essa tabela, né, ela é importante principalmente para as reações de apoio. Como nesse caso aqui, ó, aqui em A, né, se vocês prestarem atenção, tem um pino aqui, né? Ou seja, ela está fixa em A. Então, onde tem um pino, sempre vai ter duas reações, uma em X e uma em Y. Então, aqui em A, eu chuto os sentidos, se eu não conheço, né? Eu chuto, ó, chutei. Fiz igual aqui, né, a representação do desenho, uma para cima e outra para a esquerda. Então, fiz a X e a Y. Tá? E a outra reação de apoio é em C aqui, ó, né? E quando eu tenho essa representação aqui de apenas uma haste, né? Ele não está fixo numa parede fixa, né? Eu tenho só uma haste aqui, ó. É como se fosse essa representação do cabo aqui, ó. Como se fosse essa representação do cabo. Porque é uma haste que segura toda a viga aqui, né? E essa representação aqui, onde eu tenho só a haste, ó, eu vou ter uma força no mesmo sentido, né, da geometria da haste. Aqui no caso é um cabo, né? Veja que a força está saindo
do ponto do pino, então aqui também eu vou imaginar uma força saindo, né? Ó, do ponto C, no mesmo sentido do cabo CD. Então aqui eu vou chamar de FCD, essa reação aqui, né? Beleza, né? De reações eu só tenho essas duas. O que eu preciso agora é colocar as componentes aqui, ó. Eu vou deixar um vídeo nos cards aqui, né? Porque eu não quero explicar parte por parte aqui, mas esse FCD é substituído por duas projeções, né? FCD cosseno de 45 em relação ao eixo X, por isso que eu quis pegar o ângulo em relação ao eixo X, né? E FCD seno de 45 em relação ao eixo Y, né? Como eu estou vindo aqui nesse sentido para baixo e para a esquerda, né? Então eu vou ter a força X para a esquerda e a força Y para baixo. Obviamente eu chutei esse sentido, né? Pode ser que ele mude no decorrer do exercício. Como que eu cheguei nesses valores aqui? Dá uma olhadinha no videozinho que eu vou deixar nos cards aqui, que é um macetezinho bem simples para resolver qualquer tipo de problema que tenha um vetor em ângulo, tá? Ok, feito isso, vamos à próxima etapa, que é incluir as forças que já existem. No caso, nós tínhamos lá 4 kN, né? Então, o 4 kN entra aqui no ponto B, e esse aqui é o nosso diagrama de corpo livre. Bom, de posse do diagrama de corpo livre, lembrando que eu só tenho o diagrama de ACB, né? Depois vamos fazer ainda o diagrama CD, mas de posse desse diagrama aqui, nós vamos aplicar a terceira lei de Newton, né? Que é a última etapa. Bom, começando com o somatório das forças em x igual a zero. Eu tenho apontando para a esquerda aqui, né? Lembrando que o sentido positivo está para a direita, né? Então aqui está apontando para a esquerda AX, então vai ser negativo AX. E também apontando para a esquerda FCD cosseno de 45. Então, negativo também, menos FCD cosseno de 45. Não tenho mais forças em x igual a zero. Esse AX, vamos isolar ele, né? Então é melhor sempre isolar um ponto de apoio. E se ele passar para o outro lado, ele passa positivo. Então, o AX vai ficar igual a menos FCD cosseno de 45. E chamo isso aqui de equação 1. Né? Não achei resultado nenhum ainda. Né? Fiquei em função de duas variáveis aqui, a x e FCD. Vamos aplicar o somatório das forças em y com sentido positivo para cima. Já aqui no ponto A eu tenho AY apontando para cima, então é positivo AY. Tem aqui no ponto C apontando para baixo, então negativo FCD seno de 45. E vou ter também aqui no ponto B apontando para baixo 4 kN, né? Então menos 4.000. E não tenho mais forças em Y, então pode igualar a zero, né? Vamos isolar também no ponto A, então o AY, né, é o que eu quero isolar, o resto aqui passa para o outro lado. Ambos os termos estão negativos, vão passar para o outro lado positivo, né? Então, AY é igual a 4.000 mais FCD seno de 45. E essa vai ser a equação 2. Para salvar, né, essa incógnita aqui, ó, nós vamos aplicar um somatório dos momentos em A. Porque em A, né, então eu elimino aqui a Y e a X e eu fico só com o FCD de incógnita. Então vamos aplicar um somatório dos momentos em A igual a zero com sentido positivo anti-horário. Então aqui já de cara, ó, o FCD em relação ao ponto A faz um momento no sentido horário, né? Então vai ser FCD vezes a distância até o ponto A, que é 1,5, tá? Então, FCD vezes 1,5, vezes o seno de 45 aqui, né? FCD seno de 45 vezes 1,5, né? Ok. Negativo porque ele faz horário. E eu tenho também aqui, ó, o 4.000 também está fazendo um momento horário, só que a distância é de 3 metros, que é 1,5 mais 1,5. Então, eu vou ter negativo, porque está horário, menos ali o 4.000 vezes 3 metros. Né? E não tenho mais momentos em A, porque o FCD cosseno de 45 não faz momento em A, porque ele está aqui, ó, né, no mesmo eixo. Né? Então, igual a zero. Vamos dar uma organizada nisso aqui. Né? Esse FCD cosseno de 45, passando para o outro lado, ele fica positivo. Né? Então, ó, FCD seno de 45 vezes 1,5 é igual a menos 4.000 vezes 3. Bom,
E tudo isso aqui está incomodando o FCD, né? 145 vezes 1,5, que está multiplicando o FCD, pode passar para o outro lado, dividindo o termo aqui de menos 4.000 vezes 3. Então, o FCD vai ser menos o 4.000 vezes 3, dividido pelo 145 vezes 1,5. Resolvendo aqui essa multiplicação, nós vamos ter, então, que FCD é igual a menos 11.313,7085 newtons. Bom, o que vai acontecer, né? Se ele é negativo, significa que aquele sentido que eu tinha feito aqui, ó, eu chutei aquele sentido saindo do ponto C, né? Na verdade, ele está aqui, ó, ele está chegando. Mas, se eu tiver que mudar todos os vetores agora, né, eu vou acabar modificando todas as equações. Então, para não mexer nas equações que a gente já tinha, nós vamos só entender que aqui o FCD ele realmente está chegando. E quando a gente substituir o valor de FCD em qualquer equação, vamos manter o sinal negativo aqui, tá? Uma vez que a gente usou nesse sentido e deu nesse sentido aqui um valor negativo, ok? Como que isso vai funcionar? Assim, ó, eu vou jogar o FCD na equação 1. A equação 1 era AX igual menos FCD cosseno de 45. Então, quando eu jogar, vai ser AX menos o menos 11.000, né, que é aqui o valor do lado direito da igualdade do FCD. Aqui, ó, FCD é menos 11.313. Mantém o sinal aqui. Tá? Mantém o sinal porque ele foi feito, foi encontrado em relação a esse sinal apontando para a esquerda. Né? Então, a X agora vai ser, resolvendo isso aqui, positivo 8.000 newtons. Tá? Resolvendo aqui, 11.313,70 vezes o cosseno de 45 é 8.000 redondo. O que isso implica, então? Né? Isso implica que, por ter dado positivo, o sentido de AX está correto. Tá? O AX realmente está apontando para a esquerda. Porque se aqui também tivesse dado negativo, obviamente, ele seria apontando para a direita. Tá? Mas beleza, não interfere nisso aqui. E agora a gente vai jogar, né, o valor de FCD na equação 2, que está aqui. Ó. Então, lembrando, né, que aqui também, onde tem FCD, nós vamos manter ele negativo. Ó. Então, a Y vai ser igual a 4.000 mais o menos 11.313,7 vezes o seno de 45. E isso aqui, né, por ter um negativo aqui, ele vai acabar diminuindo. E nós vamos ter um valor de AY de menos 4.000. Né, um valor de AY de menos 4.000. Então, por ele ter dado negativo, esse AY aqui eu chutei errado. Ele não aponta para cima. Esse AY aqui está apontando para baixo na realidade. E uma vez que eu volto ele para baixo, aí sim eu posso colocar o valor de AY positivo. Então, agora o meu diagrama está nesse formato aqui. Ó, tá? Esse aqui é o formato correto do diagrama. Uma vez que agora eu sei que FCD chega no ponto C e isso representa, então, uma compressão nesse pino aqui, né? Bom, mas eu tinha falado para vocês que eu ia fazer outro diagrama de corpo livre, que é aqui os pontos CD, porque agora eu preciso encontrar as reações de apoio em D. Bom, eu vou fazer só um esboço bem simples aqui, né? Que é essa representação da haste CD aqui, né? E, assim como a gente tinha feito no ponto A, tá vendo que o ponto A aqui está fixo, né? O ponto D também está fixo, né? E no ponto A nós tínhamos chutado sempre um AX e um AY. Aqui, então, eu vou ter que chutar um DX e DY. Obviamente que agora que eu sei os sentidos de A, eu vou chutar os mesmos sentidos para D aqui, ó. Então, o DX vai apontar para a esquerda, assim como o AX aponta para a esquerda, e o DY aponta para baixo, assim como o AX aponta para baixo, né? E em C, o que acontece? Em C, eu vou ter essa representação do vetor aqui, ó, né? FCD chegando no ponto C. Mas, né, novamente, né, olhem os vídeos nos cards aqui, porque, como agora eu sei que ele está chegando, eu vou fazer uma representação de projeção chegando aqui em C com FCD cosseno de 45 e chegando aqui em C com FCD seno de 45 para X e para Y. Tá? Então, de posse dessas duas projeções, o que eu vou fazer? Somatório. Aplicar a terceira lei de Newton, né? Com o somatório das forças em X igual a zero, né?
Então, em x eu vou ter aqui, ó, negativo dy, porque aponta para baixo, né? Desculpa, né? Nós estamos analisando o x. O x é negativo dx, porque aponta para a esquerda aqui, né? Então, menos dx e positivo FCD cosseno de 45. Ó, mais FCD cosseno de 45. Se esse dx agora eu não tenho mais forças, então em x pelo menos, né, eu posso igualar a zero. E se esse dx aqui passar para o outro lado do igual, ele fica positivo. Então dx é igual a FCD cosseno de 45. E nesse momento, né, como eu já considerei os sentidos na forma real, eu não coloco mais o FCD negativo, tá? Porque eu já inverti agora, né, os sentidos aqui, ó, já inverti, chegando ao invés de saindo, como eu tinha feito lá na viga ACB. Então agora vou substituir, no lugar do FCD, eu vou colocar 11.313,7 vezes o cosseno de 45, e dx então vai ser igual a 8.000 newtons. E para encontrar então dy, somatório das forças em y, agora sim, né? Com sentido positivo para cima. O dy aponta para baixo, então ele é negativo, e o FCD seno de 45 aponta para cima, então ele é positivo. Não tenho mais forças em y, igual a zero. Esse dy negativo, se passar para o outro lado, ele fica positivo. Substituir aqui no lugar do CD, né, o valor de FCD aqui. E nós vamos ter, então, resolvendo aqui, um dy de também 8.000 newtons. E estas são as reações de apoio, né, em A, que é x é y, e em D, dx dy, da resolução deste problema. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo, tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!